Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet. Desculpa aí o jeito meio esculachado que eu vou gravar esse vídeo aqui, mas é porque ele está fora da linha de rotina que eu tinha estipulado para os vídeos que eu ainda estou gravando. Eu preciso falar ainda do desastre de Mariana, que eu estou fazendo roteiro, estruturando tudo e está dando bastante trabalho, até que aconteceu agora esse atentado na França e agora eu preciso comentar alguma coisa, porque para variar tá vendo comentário acéfalo de tudo quanto é lado. O barulho do ventilador, porque eu tô morrendo de calor, tá? E eu não vou falar muito alto porque eu tô com uma dor de garganta aqui, um resfriado que eu peguei, e minha voz não tá lá, essas maravilhas. Tentei ressuscitar o meu microfoninho velho aqui, ele só me trollou, fiquei falando pro vazio por 20 minutos aqui, então, quer saber? Vai do jeito que tá mesmo, desculpem aí pelo áudio tosco que vai estar, mas enfim. Ocorreu esse atentado terrorista lá na França agora, matou um monte de gente. Tinha acontecido também no começo do ano lá com o Charlie Hebdo. Isso já está reacendendo uma série de coisas, né? A Europa já estava um caldeirão em ebulição por causa da crise dos imigrantes, né? Dos refugiados da Síria que estavam indo para a Europa e tal. E isso precisa ser bem estudado, né? A gente não pode simplificar muito essas questões, como eu estou vendo as pessoas fazerem agora nas redes sociais, né? Um dos pontos que eu queria tratar aqui é que as pessoas estão achando que qualquer comentário que se faz é justificar o terrorismo, é tirar a culpa, né, dos terroristas como sendo os responsáveis pelo que aconteceu. Eu digo que eu fico bastante feliz e triste ao ouvir esses argumentos. Eu fico feliz, pelo menos eles não estão culpabilizando as vítimas, né? Então é muito interessante que as pessoas usem esse discurso para mais áreas da área social, né? Então era muito comum as pessoas dizerem que as mulheres eram estupradas porque a culpa era delas, né? Porque elas andavam de roupa curta e tal, não sei o quê. Foi muito comum as pessoas dizerem que o pessoal do Charlie Hebdo foi morto lá no começo do ano porque provocou os terroristas. Então todo mundo estava sempre dando um jeito de tirar a culpa dos terroristas. Pelo menos agora as pessoas estão efetivamente admitindo que quem fez esses ataques é que são os culpados mesmo, né? Que são aqueles que devem ser responsabilizados. Pela primeira vez eu estou vendo isso na maior parte da população. Porém, a gente não pode esquecer o que gerou, né? O Estado Islâmico já assumiu a autoria desses atentados, né? A gente não pode esquecer o que gerou, por que o Estado Islâmico tem a força que tem hoje, tem o poderio de propaganda, o poderio financeiro que ele tem hoje, tá? Então, longe de querer justificar os atentados, tá? Eu vou fazer aqui uma analogia que eu acho que talvez sirva muito bem para as pessoas entenderem o que eu estou querendo dizer com isso. E essa analogia talvez ofenda mais algumas pessoas aí também, mas na boa, eu estou muito cansado, esse vídeo aqui vai sair de qualquer jeito, eu já estou gerando tanto ódio das pessoas por aí que, enfim, um pouco mais, um pouco a menos também, não vai fazer diferença para mim. Quem me acompanha, quem está aí inscrito no meu canal e já sabe como é que eu sou, ele já não vai se surpreender com o que eu vou dizer e sabe que o meu intuito não é ofender ninguém, não é machucar ninguém, não é deixar ninguém, enfim, se sentindo mal, essas coisas. Então, indo para a minha analogia, todo mundo sabe que o vírus HIV é o responsável pela AIDS, ponto. O vírus HIV é o que causa AIDS. Você não tem AIDS sem HIV, tirando meia dúzia de conspiracionista que acha que o vírus HIV é inventado, mas você não tem AIDS sem o HIV. Então o HIV é o responsável pela AIDS, ele é o causador da AIDS. Sem HIV não tem AIDS. Porém, o HIV não tem cura. Hoje existem vários paliativos que permitem que as pessoas vivam bem mais, né? E pode ser que no futuro a gente tenha uma cura para o HIV, pode ser que não tenha. Então hoje a melhor maneira de você não ter AIDS não é curando o vírus, e sim evitando que você pegue esse vírus. Então é você não usando seringas compartilhadas para, enfim, usar drogas ou fazer transfusão sanguínea, é você não fazendo sexo desprotegido com pessoas que você não sabe se tem o vírus ou não. E quando alguém pega AIDS porque transou sem camisinha com alguém que não conhecia, porque compartilhou uma seringa e tal, a gente não fala que a culpa é do vírus. A gente fala que a culpa é da pessoa que não se cuidou. Então, longe de dizer que a culpa dos atentados terroristas não é dos muçulmanos, a gente não pode esquecer também que os países ocidentais fizeram uma lambança no Oriente Médio que possibilitou que o Estado Islâmico atingisse a força que tem hoje. Então, a França, os Estados Unidos, a Inglaterra, etc., eles transaram sem camisinha. Eles permitiram que o vírus se alastrasse, ficasse mais forte e se espalhasse, que é o vírus do extremismo religioso, do extremismo fanático lá do Islã. Que é ingenuidade e até burrice você não abordar esses pontos. Eu abordei todos eles naquele meu vídeo sobre o Estado Islâmico, eu não vou falar todos eles aqui de novo. Tem um outro canal muito legal que fez um vídeo já meio de aulinha de história mesmo,
abordando melhor esses aspectos, que foi do Descomplica, vou deixar linkado aqui embaixo também, né, falando do Estado Islâmico, falaram muitas coisas que eu não disse no meu vídeo. Tem o Felipe do Xadrez Verbal, que também fez um texto muito bom, fez vários vídeos durante o ano falando sobre esses conflitos no Oriente Médio, e eu vou deixar linkado aqui embaixo também o texto que ele fez, e ele deve soltar mais alguma coisa também nova com relação a esse assunto em breve. Vou deixar aqui embaixo também um texto muito legal em inglês, longo para burro, mas ele vale muito a pena ser lido, sobre o Estado Islâmico, destrinchando bem como é que é a realidade do Estado Islâmico, enfim. Então a gente tem vários responsáveis pelo surgimento e o fortalecimento do Estado Islâmico, né? Lembrando que o Estado Islâmico no começo ele era só um braço da Al-Qaeda no Iraque, era um grupo terrorista sim, podia gerar problemas sim, mas não tinha força, não tinha dinheiro. O que permitiu a força desses grupos lá no Iraque foi a invasão do Iraque pelo George Bush em 2003. Não tenho o que falar, essa invasão foi praticamente despropositada, sabe? Os motivos que levaram os Estados Unidos a invadir o Iraque foram fracos, tanto é que a ONU mesmo falou não invada o Iraque, porque não tem evidência nenhuma de arma de destruição em massa, não tem evidência alguma de que o Saddam está querendo aprontar alguma, nada. Sabe? Simplesmente os Estados Unidos quiseram invadir o Iraque, estavam com vontade de buscar alguma coisa ali, uma área de influência maior. Chegou lá, não tinha arma de destruição em massa nenhuma, eles ficaram inventando que, não, ela escorregou pela fronteira, mas não sei o que não tem evidência alguma. Por que o Iraque não usou essas armas de destruição em massa contra os invasores? Foi uma invasão fácil, os Estados Unidos depuseram o governo iraquiano em pouquíssimo tempo. Né, foi mais complicado manter a ordem depois, e foi por isso que essa invasão do Iraque durou até 2012. Isso ficou consumindo dinheiro, ficou consumindo recursos humanos dos Estados Unidos e tal, para ficar mantendo aquela situação no Iraque. Colocaram um governo não muito competente, que também tinha seus interesses, porque o Iraque é um caldeirão étnico, né? Então o Saddam Hussein ele conseguia manter aquele monte de grupos étnicos fechados, tampados. Né, com todas as suas atrocidades, com todas as suas monstruosidades. O Saddam Hussein era um monstro. Eu falei tudo isso no meu outro vídeo, não vou ficar repetindo. Mas não há o que negar que sem o Saddam Hussein aquilo lá virou uma bagunça. E aí é um grupo querendo oprimir o outro, um grupo querendo acabar com o outro, e isso fortaleceu o Estado Islâmico. Aí os Estados Unidos tiveram a crise em 2008, 2009, né, a crise financeira, a crise da hipoteca. A opinião pública, né, dos Estados Unidos acabou se voltando contra a invasão do Iraque, porque consumia recursos, porque consumia dinheiro, e os Estados Unidos estava quebrado, e estava faltando grana, e estava todo mundo na crise e tal, não sei o quê. Enfim, tudo isso daí acabou culminando que o Obama achou melhor retirar as tropas do Iraque, né, e aí abriu espaço, obviamente, para o Estado Islâmico se organizar nas províncias do norte do Iraque. Já na Síria, o que aconteceu foi totalmente diferente. Na Síria foi a Primavera Árabe, um grupo de rebeldes resolveu insurgir contra o ditador Bashar al-Assad. O Assad repreendeu esses levantes com muita truculência, o que acabou gerando também a antipatia de muitas pessoas pelo Assad, né? Os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, todos eles entraram a favor dos rebeldes, né, contra o Assad. Só que não conseguiram depor o Assad, ficou aquela bagunça, teve os rebeldes contra o Assad, ficou se arrastando. Quando o Estado Islâmico já estava meio que organizado no Iraque, eles invadiram a Síria e tomaram todo aquele pedaço do leste da Síria que estava também em estado de anomia. Né, não tinha governo direito, não tinha nada disso. Então você tem três lados na Síria agora, que é o Assad, os rebeldes e o Estado Islâmico. Né? E também é culpa dos países ocidentais terem armado esses rebeldes, né, e terem gerado todo esse tipo de muvuca que aconteceu por uma questão de interesse. Né? Eles não armaram os rebeldes porque eles detestam o Assad, é porque eles queriam também transformar a Síria numa área de interesse para eles que fosse conveniente. Então é ingenuidade achar que isso foi feito pensando no melhor dos mundos. Isso acabou culminando com essa série de migrações para a Europa, né, especialmente refugiados da Síria, do Iraque, etc. E todos esses problemas diplomáticos que estão acontecendo. O que está alimentando esse discurso xenofóbico na Europa, que já era esperado, né, também não é uma surpresa nenhuma, porque a Europa também não são todos os países que estão bem, né, a Grécia está em crise, a Espanha está em crise, a Itália está em crise, e receber imigrantes não ajuda em nada, muito pelo contrário, só piora toda a situação. A Alemanha, por exemplo, que é a cabeça da União Europeia, os alemães já estavam com raiva da Alemanha ter que ficar sustentando os países dentro da União Europeia, né, que é Portugal, Espanha, Grécia e tal. E imagine agora que ainda por cima eles estão abrindo as portas para receber um monte de refugiados e tal. Então era meio esperado que aparecessem essas ondas xenofóbicas na Europa. Mas aí as pessoas vão perguntar, o que a gente pode fazer então? Eu não sei, porque obviamente eu não sou dono da verdade, eu não tenho esse tipo de resposta.
Mas conversando com muitas pessoas, lendo sobre esses assuntos, me informando, dá para saber pelo menos o que não fazer. Bom, o Estado Islâmico, hoje, do jeito que ele tá, ele já não é mais só um território ali entre o Iraque e a Síria. Tá? Eles têm uma força de influência muito grande midiática, né? Eles têm uma força de recrutamento muito forte de países ocidentais mesmo, né? Eles usam o Twitter, usam o Facebook, tudo isso daí. E, inclusive, muito desses recrutas, né, que o Estado Islâmico está conseguindo, não tem origem árabe, não tem família muçulmana, não são muçulmanos originalmente, tal. Eles se converteram e foram lá e foram com tudo. Então eles têm, obviamente, uma maneira muito eficiente de captar recursos humanos, né? E isso você não quebra com uma invasão. Você não vai lá, invade o Estado Islâmico e acabou, sabe? Não é uma coisa tão simples assim de fazer. Vale lembrar que foi exatamente invadindo o Iraque que você gerou toda essa merda, toda essa bagunça, né? Então agora você vai invadir de novo para tirar o que estava lá, para consertar. Tem que ser feito pelo menos de uma maneira mais adequada, né? Você não pode simplesmente fazer da maneira que você achar mais intuitiva, porque já viu que fazer de maneira intuitiva dá merda. Então, com relação aos imigrantes, para começar, que você vê que a maioria das pessoas que estão entrando lá na Europa são uns coitados, sabe? O que você faria se o lugar em que você mora tivesse sido bombardeado e se o seu emprego tivesse sido destruído e bombardeado também? Você não tem mais o que fazer naquele lugar, você morre de medo de morrer a qualquer momento, você vai na rua comprar um pãozinho, você vê o corpo dos teus vizinhos no chão, sabe? É terrível isso daí não é vida pra ninguém, é um impulso natural das pessoas fugirem, isso daí você faria também, você também ia fugir desses lugares se você tivesse oportunidade. Então não adianta ficar julgando os imigrantes que estão indo embora daquele lugar de merda, porque você faria a mesma coisa, não tem como. Sabe, se você vê a cara desses imigrantes, você vê que são crianças, são velhinhos, tem umas tiazinhas lá, sabe? Essas pessoas não são terroristas. Óbvio, tem algum terrorista ali infiltrado, alguma pessoa mal intencionada? Com certeza tem, inclusive um deles, estão falando aí que foi um dos que fez o atentado ontem na França. O que você vai fazer para controlar isso daí? Você teria que ter um registro de cada pessoa que entra, o que faz, mas nesse registro está escrito lá, me dá o teu currículo aqui, terrorista, puxa, interessante, profissão legal. Você não vai ficar sabendo, você não tem como saber. Aí você, então a gente não tem que aceitar os imigrantes. Tá bom, a gente não tem que aceitar os imigrantes, o que vai ser feito com eles? Não é problema meu. É sim, porque a gente está imaginando uma situação em que eles avisam que vão chegar, mandou uma carta, sabe, uma tia velha que mandou uma carta para você, olha, eu tô indo te visitar, sabe, e você tem tempo de inventar uma desculpa para ela não vir. Isso não está acontecendo na Europa. Na Europa simplesmente está tomando um banho de sol na praia e chega navios e barcos e um monte de gente. Você vai fazer o que com aquelas pessoas? Você vai deportar de volta para o país deles que não tem nem ordem, organização, o aeroporto não funciona mais. Você vai fazer o que com essas pessoas? Você vai prender elas em campos de concentração? E aí? Depois vai fazer o quê? Vai ficar lá alimentando elas? Elas vão comer com o quê? Elas vão produzir alguma coisa? Sabe? Não é tão simples assim. Você simplesmente falar, então você vai matar todo mundo, afoga todo mundo, sabe? Pô, se você tem um mínimo de coração, você vai matar a velhinha, você vai matar a criança, você vai matar todo mundo. É meio que fora de cogitação, sabe? Não tem o que ser feito, não existe solução simples para essa questão da imigração. Você quer impedir que continue acontecendo essa imigração? Você tem que resolver os problemas que estão fazendo as pessoas migrarem. Você tem que resolver os problemas nos países. Onde está vindo mais imigração? É da Síria, por causa do Estado Islâmico, é da Nigéria, por causa do Boko Haram, é no Níger, por causa dos mercenários lá da Líbia, é no Mali, por causa... Tem que resolver esses países, você tem que ver o que vai fazer nesses países, que aí as pessoas vão parar de migrar, ou vão migrar com menor intensidade, e algumas delas inclusive vão até voltar de onde vieram, porque elas não migraram porque quiseram, elas migraram porque era impossível ficar onde elas estavam. E aí beleza, vamos tentar resolver a Síria primeiro. A Síria é complicado de resolver. Você tem aí o Estado Islâmico, que ninguém quer que ganhe o poder na Síria. Você tem aí os rebeldes, que são não muito piores que o Estado Islâmico. E você tem o ditador Assad, que é um ditador, fez um monte de coisa errada também, um monte de coisa terrível, mas que razoavelmente mantinha a Síria num ambiente pacífico. Então, a ideia da Rússia, por exemplo, eu não gosto do Putin, aquilo que ele fez na Ucrânia eu acho um absurdo, tá? De querer insuflar rebelde para tomar Donetsk, de ter invadido a Crimeia aleatoriamente, sabe? Aquilo lá é um absurdo. Mas o Putin tem a ideia fixa de recolocar a Síria nas mãos da família Assad, sabe? Que é uma coisa que os Estados Unidos não querem de jeito nenhum, é uma coisa que a França não quer de jeito nenhum, mas eu não vejo outra solução para a Síria. Ele é o único
com um espírito de liderança que pode unir todas aquelas pessoas. Apesar de que agora o Kremlin já está dizendo que manter o Assad já não é mais prioridade, sabe? Que pode ser que dentro das alternativas esteja não manter o Assad no poder. Inclusive o Irã sugeriu convocar novas eleições. Enfim, tem uma série de coisas que estão sendo propostas agora, tentando resolver a crise na Síria, mas eu não sei não, viu? Eu tenho minhas dúvidas se essas alternativas vão funcionar. Então eu acho temeroso esse lance dos Estados Unidos, da Inglaterra, tal, não sei o quê, quererem ficar alimentando os rebeldes lá na Síria, tá? Inclusive, para não dizer que falo mal só de republicano, quem ficou do lado dos rebeldes na Síria foi o Barack Obama, foram os democratas. Então o Putin, por mais que eu tenha ressalvas 1000 contra ele, é o menor dos males você recolocar o Assad no poder da Síria. E é isso que a Rússia está querendo fazer, é isso que a Rússia quer fazer lá, novamente para interesse dela, né? Para interesse dela, porque ela quer ter um aliado ali no Oriente Médio que vai ser o Assad, né? Um aliado da Rússia, né? Porque afinal de contas, imigrante sírio para a Rússia você não viu nenhum, né? Você viu algum indo para a Rússia? Você viu alguém querendo se refugiar na Rússia, batendo nas portas lá de Moscou? Você não vê, né? Então é bastante cômodo também para a Rússia, né? Isso que está acontecendo. Então esse é um dos pontos, né? Fazer com que a Síria volte a ser um Estado coeso, né? Expulsar o Estado Islâmico de lá. Isso vai envolver tropas terrestres em algum momento, vai ter que entrar lá e vai ter que tirá-las de lá, não tem jeito. Mas isso não vai parar as ações do Estado Islâmico, tá? Mas pelo menos vai dar uma controlada, provavelmente, de imigrantes, né? Que estão vindo para a Europa, né? Vai dar uma segurada, pelo menos. Um outro ponto que precisa ser abordado também é a Arábia Saudita, é o Irã. São países ali do Oriente Médio que tecnicamente estão em harmonia, né, não estão com guerras internas e nada disso, que não estão recebendo imigrante algum, especialmente a Arábia Saudita. Tem uma proximidade étnica com os sírios e iraquianos, tem uma proximidade religiosa, porque eles são sunitas e Meca e Medina ficam na Arábia Saudita, tal, são cidades sagradas do Islã. Então, quer dizer, tem uma série de pontos que fariam que a Arábia Saudita fosse o polo perfeito, ideal, para receber esses imigrantes. É um país grande, é um país rico, mas a Arábia Saudita não quer isso de jeito nenhum. Ela morre de medo de vir um monte de imigrantes que vão acabar levantando bandeiras ou, sei lá, ideias contra o governo ditatorial da Arábia Saudita, né, que é uma monarquia absolutista. Então a Arábia Saudita não quer esse monte de imigrantes, né? Tem uma série de outros detalhes também envolvidos nisso, e eles que deveriam estar ajudando não estão. Muito pelo contrário, há indícios de que a Arábia Saudita está até fornecendo armas também para o Estado Islâmico. Assim como muitas dessas armas que os Estados Unidos forneceram para os rebeldes na Síria acabaram indo parar na mão do Estado Islâmico também. Então deveria ser pressionado também a Arábia Saudita, Turquia, Irã a tomar partido com relação a isso. Eles só falaram, nós repudiamos o Estado Islâmico, mas estão repudiando muito bem, né? Dando armamento, ficando quieto com relação à imigração, tudo isso. Então, teria que ser feita uma pressão. A Arábia Saudita está por cima da carne seca, porque ela vende petróleo para uma galera, né? E a galera não quer ficar sem petróleo de jeito nenhum. Então tem aquele toma lá da cá, que é muito mais complicado de resolver. Mas eu acho que daria, né? Pelo menos para os países ocidentais se juntarem, trocarem uma ideia com a Arábia Saudita e falar, ó, meu amigo, seguinte, a gente compra o petróleo de vocês, a gente precisa de vocês, mas vocês também precisam da gente, porque sem a gente vocês não têm dinheiro. Então, vamos fazer um esquema aqui, ó. Vocês não vão mais alimentar o Estado Islâmico nenhum, sabe? Eu sei que vocês têm aí a mesma linha de pensamento aí, vocês também são sunitas, né? O Estado Islâmico muito provavelmente é wahhabita, né? Que é o tipo de pensamento sunita que é preponderante na Arábia Saudita. Sabe? A gente sabe que vocês são parecidos aí, mas, pô, vocês têm que tomar uma posição. A gente que dá dinheiro pra vocês aí, a gente que compra os seus produtos aí, e vocês vão ficar ferrando o nosso inimigo, então não tá certo. Então teria que ser feita uma pressão nesses países aí, na Arábia Saudita, na Turquia, né, que também tem aquele negócio dos curdos, né, então eles favorecem o Estado Islâmico, porque eles estão enfraquecendo os curdos, que são praticamente a única resistência ativa ao Estado Islâmico, né, que estão conseguindo ganhar do Estado Islâmico na bala mesmo. E é isso, a meu ver, que precisa ser feito. Teria que ser conversado entre esses países também, para que eles tomassem uma posição, porque eles estão piorando essa situação. Dentro do Iraque, por exemplo, dificilmente o poder vai ser retomado com tanta facilidade assim. Vai ser uma coisa que vai demorar muito tempo e vai requerer muito esforço, né, dos governos locais ali. Então o que é mais urgente, que eu acho, é impedir o recrutamento de novos terroristas, é impedir que as pessoas se seduzam com as ideias do Estado Islâmico e achem que elas são interessantes, ou que elas são legais, ou que vale a pena você explodir bomba lá na França, você matar a gente como refém na casa de show lá que estava tendo, sabe? Essas coisas horríveis e horrorosas que aconteceram, sabe? Essas pessoas estão fazendo isso por um ideal. A gente tem que tirar delas a falsa ilusão de que esse ideal vale a pena. E para isso também não tem solução simples, sabe? Eu não sei. Quem sugeriu um pouco alguma solução foi aquele texto
que eu vou deixar linkado aqui embaixo lá, que é esse texto enorme que eu falei para vocês. Com relação aos imigrantes, é óbvio que vai ter alguns terroristas ali no meio, mas você não tem como saber isso previamente. Então talvez seja o caso de você manter uma área para os imigrantes, né, até você ter uma noção do que cada um deles está fazendo ali dentro. Não sei, mas como que isso aí vai ser feito é uma coisa muito difícil de fazer, muito difícil de resolver. Mas a solução também não é matar todo mundo, não é matar os imigrantes, não é matar os muçulmanos, sabe, não é chamar os imigrantes de escória da humanidade, sabe, porque isso é horrível, isso é horrível. Você não tem empatia nenhuma, você não está se colocando no lugar dessas pessoas que tiveram suas casas destruídas. Então você precisa melhorar, né, as condições de vida na Síria, no Iraque, para impedir que as pessoas saiam de lá, né, na Nigéria, no Mali, etc. E você precisa também fazer com que esses países que querem o micropoder da região, como a Arábia Saudita, o Irã, a Turquia, sejam mais solidários, sejam mais controlados, né? E você consegue apertar no bolso desses países. Então talvez seja uma maneira mais fácil de negociar. Já dei a minha opinião com relação à religião islâmica, já dei a minha opinião com relação a todas as religiões. Eu sou ateu, então eu também não sigo o Islã, eu não gosto do Islã, eu acho que o Islã é uma religião que também tem uma série de preconceitos, uma série de coisas horrorosas, como eu falei naquele meu vídeo da cristofobia, sabe? Então não é uma questão de defender a religião muçulmana, mas também é uma questão de entender que não adianta você atacar todos os muçulmanos como se eles fossem inimigos, porque eles não são. Agora, se o problema é porque a religião muçulmana permite o surgimento mais facilmente desses radicais, também não é com raiva, conversões forçadas ao cristianismo, por exemplo, que você vai conseguir resolver esse problema do Islã. Você teria que ter uma secularização dessas pessoas, elas teriam que entender, né, que a religião é só um braço da vida secular, que as pessoas não têm a mesma religião que elas não podem exigir que os governos dos países onde elas foram morar tomem medidas para islamizar esse país, tá? Isso daí não pode acontecer. Isso você faz com escola, com educação, sabe? Você faz com uma série de coisas, né, que vão acabar conscientizando as pessoas aos poucos. É um trabalho de formiguinha, é uma coisa lenta, é uma coisa demorada e não tem solução fácil, tá? Gente, parem com o discurso de ódio, de achar que vai matar todo mundo é a solução, sabe? Parem de achar que todo mundo é terrorista, parem de achar que a solução mais simples é ir lá e acabar com o Estado Islâmico e fim, acabou, entendeu? E longe de achar que aqueles coitados daqueles franceses que morreram nos atentados dessa semana, e mesmo lá no Charlie Hebdo no começo do ano, são culpados pelo que aconteceu, eles não têm culpa alguma do que aconteceu, foram vítimas, foi terrível, não, sabe? É um tipo de situação que eu não consigo nem imaginar pra mim, sabe? O grau de sofrimento deve ter sido para essas pessoas. Ao mesmo tempo, do mesmo jeito que essas pessoas que foram mortas foram vítimas, não foi culpa delas terem sido mortas por esses malucos, a gente tem que lembrar que o governo da França teve seu papel na crise do Oriente Médio. Isso acabou culminando nas imigrações em massa que aconteceram e também pode ter sido um dos fatores que facilitaram a força e o poderio do Estado Islâmico para que eles pudessem fazer um atentado como esse que eles fizeram agora. Inclusive a questão financeira, né? Porque eles vendem petróleo, tem toda aquela coisa lá que eu expliquei no meu outro vídeo, no Estado Islâmico tem muito dinheiro e tal. Então, é basicamente isso que eu queria dizer, tá? Eu espero que, se vocês moram na França, se vocês têm amigos na França, que vocês consigam o amparo necessário e que isso daí não aconteça de novo na França, mas infelizmente eu acho que está longe de ter uma solução. Eu acho que as coisas vão mudar bastante e vamos tentar evitar também para que extremistas, né, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, ganhem força com a justificativa de combater o terrorismo, entendeu? Então você pega um lado que está gerando malefício e você pega o outro oposto, igualmente ruim, para combater esse lado aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Então obrigado aí por vocês terem me ouvido, um abraço e falou!